Uma boa tarde a todos, seja muito bem-vindo ao nosso canal Notícias Top. Aqui no Notícias Top você fica sempre muito bem informado sobre tudo que está acontecendo no governo, no momento atual do nosso Brasil e também nos bastidores de Brasília e também com o nosso presidente Bolsonaro. Eu falo presidente porque ele é o presidente do meu coração. Se ele também é o presidente do seu coração, deixe aqui nos comentários. Mesmo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, eles estão armando um grande golpe contra o nosso presidente. O TSE deu 3 dias para Bolsonaro. O ministro Benedito Gonçalves, corregedor-geral da Justiça Eleitoral, abriu um prazo de 3 dias para que Bolsonaro se manifeste sobre uma minuta de decreto encontrada na casa do seu ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Gonçalves atendeu o pedido do PDT e incluiu o documento entre os elementos de provas de uma ação de investigação judicial eleitoral, que tem Bolsonaro como alvo. O processo trata do possível abuso de poder político por Bolsonaro durante a campanha eleitoral. O motivo original do processo foi uma reunião de Bolsonaro no exercício da presidência com embaixadores de inúmeros países. Gente, eles não cansam de tentar prejudicar o nosso presidente de coração, Bolsonaro. Isso que eles estão fazendo é um absurdo. Tanto que o renomado jornalista Jorge Serrão resolveu quebrar o silêncio, colocou a boca no trombone e entregou o maior golpe dessa petezada contra Bolsonaro e também contra o povo conservador. O renomado jornalista apontou também um dos erros mais brutal do PT e também porque eles não querem deixar o nosso presidente Bolsonaro em paz. E o que ele disse realmente é estarrecedor, é de cair o queixo. Prestem atenção e tirem suas próprias conclusões. Aspas. O ponto é absolutamente inegável. O Jair Bolsonaro foi um presidente que cumpriu a missão dele da maneira que foi possível. Foi o dirigente brasileiro que mais sofreu oposição na história desse país. Talvez quem tenha levado tanta pancada quanto Bolsonaro, podemos chamar aí Getúlio Vargas, esse apanhou muito, num determinado momento da história, e outro que apanhou demais foi o imperador Dom Pedro II. Ninguém apanhou tanto da mídia, do sistema de poder, quanto esses três. E eu ousaria dizer que o Bolsonaro foi quem apanhou mais, dadas as circunstâncias hoje de condição de comunicação muito mais ampla do que no passado, no tempo do Getúlio, na década de 30, 40 e década de 50, quanto no tempo do imperador Dom Pedro II, do mandato dele de 1840 até a proclamação do golpe da República em 15 de novembro de 1889, e depois ainda continuou apanhando também. Então, Bolsonaro cumpriu a missão dele. Não jogou fora das 4 linhas da Constituição. Se ele se comunicava de maneira estranha, de maneira diferente, era o jeito dele, era a maneira autêntica dele, certa ou errada, ele teve o ônus e o bônus dessa maneira de se comunicar. Do ponto de vista da estratégia da comunicação, ele foi problemático. O governo dele não conseguiu ter uma comunicação eficaz. Esse é o único problema sério do Jair Bolsonaro. O resto, do ponto de vista de alguém que tentou fazer o bem pelo país, ele fez. Mas agora vem aí as acusações, agora vem a tentativa de dizer que Bolsonaro foi o responsável pelos atos antidemocráticos que culminaram agora com essa baderna deplorável do dia 8, e que por isso Bolsonaro agora tentou armar um golpe, tentou jogar aquele povo para dar um golpe, por isso ele tem que ser condenado, preso e ficar inelegível. Esse é o plano que está sendo montado para ele. Esse, sim, um grande golpe contra o Bolsonaro. Na verdade, a Petelândia, a Petralhândia, não consegue aceitar que Bolsonaro ainda seja uma liderança. Agora, o PT, repito, comete um grande erro ao estar focando seu ataque no Bolsonaro. O PT tinha que estar tratando de governar, de definir um projeto econômico para o país e não ficar toda hora evocando o nome do Bolsonaro, porque isso aí só ajuda a reforçar a tal imagem do mito. Bolsonaro,
a história recente mostrou, foi um cara que quanto mais apanhou, mais ele cresceu. Teve a circunstância de perder, não ganhou a eleição. O PT foi eficiente na tomada do poder e agora Bolsonaro, entre aspas, derrotado, tem que aturar aí as perseguições que vai sofrer. Mas é isso. O tempo histórico é sempre o senhor da razão. Então vamos aguardar, ver o que vai acontecer com toda a serenidade. Bolsonaro terá de voltar ao Brasil e tomara que ele não retorne ao Brasil para sofrer punições covardes por parte do presidente Lula, do regime do presidente Lula, que chegou a garantir que não